Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, dando sequência à nossa série de vídeos sobre física do solo, né? Hoje vamos estar estudando sobre intemperismo ou meteoralização. A gente falou um pouco sobre isso no vídeo anterior, onde a gente falou sobre aí as camadas do solo, né, os horizontes do solo. E o intemperismo, né, é um conjunto de processos de natureza física, química e biológica. Ela pode ocorrer ela corre, né, através dessas três fases, em todos os solos também, né, a maioria das vezes, né, o intemperismo ocorre, né, de forma física, química e biológica ao mesmo tempo nos mesmos solos. Sempre ocorre, né, na transformação de um solo, né, intemperismo, esse conjunto de processos, né, que forma o solo, né. Então esse três tipos de intemperismo, digamos assim, meios que o intemperismo, né, interage e modifica o solo, né? Eles estão sempre ocorrendo, sempre os três tipos, né? Que colabora com a formação do relevo e do clima do mundo, posto que interfere na transformação das rochas, além de contribuir na formação do solo. Então, esses processos, né, o processo do intemperismo, né, através do meio como ele faz essa transformação, através do meio físico, químico e biológico, né, ele transforma as rochas, né, ele faz com que a rocha vá se dissolvendo, digamos assim, né, o tempo aquela rocha de pedra firme, ela vai soltando partes, né, pedras menores, vai soltando grãos, né? E aquelas pedras menores com o tempo também vão se desagregando e vão transformando até chegar em se transformar num grão de areia, num grão de argila, num grão de silt, né? Que a gente vai estudar sobre isso também futuramente. Então, esses processos, né, físico, químico e biológico que ocorrem na Terra, né, e transforma a rocha, né, em solo, né, vai transformar aquela rocha de pedra bruta em solo, que são capazes de nascer plantas, de desenvolver planta ali, né? Esse processo, essa transformação é chamado de intemperismo ou meteoralização. O intemperismo físico ou intemperismo mecânico, né, ele ocorre por meio de processos físicos, obviamente, com a fragmentação das rochas, formando assim diversos tipos de sedimento, por exemplo, a areia, né? É isso que eu falei. Com o tempo, né, através desse processo físico, mecânico, essa rocha ela vai se dissolvendo, vai soltando pedaços, né? E ela vai se transformando em agregados menores, né? Pissarra, uma pedra, um pedaço menor da rocha, uma areia, uma silt, uma argila. Então, ao tempo, com a ação do intemperismo, a parte física, ela vai se transformando em pedaços menores e formando um solo que é capaz de sobreviver uma planta ali. É influenciado sobretudo pela variação de temperatura e de pressão, né? Determinada época do ano fica mais frio, fica mais quente. E também, né, determinando dependendo da profundidade que essa rocha está dentro da terra, digamos assim, quanto solo vai tendo sobre essa rocha, isso vai variando essa pressão. E essa pressão, né, é uma das forças mecânicas que faz, né, essa rocha dissolvendo, que é o intemperismo físico, né, ou mecânico. Com isso, o processo de dilatação das rochas favorece sua fragmentação, né? Devido a essa variação de temperatura e de pressão, as rochas se dilatam. E nessa dilatação acontece ali uma ruptura, uma desagregação, né? Um pedaço menor daquela rocha se solta e cada vez ele vai se dividindo em pedaços menores até, né, virar ali uma única partícula de grão de terra. O intemperismo químico por meio de reações químicas, né, que ocorre através da ação dos ventos, da água e da temperatura, né. É um processo já químico, mas que
causam o mesmo resultado, né? Transforma a rocha em grão de terra. Resulta nas alterações e transformações dos minerais, alterando assim a composição química das rochas, né? E lembrando que as rochas variam aí de seu composição química ali intrínseca, né? Rocha de magnésio, de ferro, de alumínio e assim vai. Os principais processos químicos que ocorrem nesse tipo de intemperismo são a hidrólise, a hidratação, a oxidação, a redução, a carbonatação e a dissolução, né? Como acontece cada processo físico, cada processo químico, né, dessa transformação, é um assunto mais complexo, mais aprofundado. Futuramente a gente estuda mais sobre isso, mas no momento, né, para a gente só entender a nossa terra, para a gente plantar, né, eu não vou estar aprofundando no momento. Quem tiver interesse, pesquisa, dá uma pesquisada no canal, conforme a época que você estiver vendo esse vídeo, que talvez a gente já trouxe esse conteúdo mais aprofundado para quem deseja se aprofundar mais. Mas nesse vídeo a gente vai trabalhar de forma mais superficial, né? E esses são os processos químicos, né, que acontecem nas rochas, que faz com que ela vá se dilatando, se soltando, né, até virar um solo. E o intemperismo biológico, por meio de processos biológicos. Esse tipo de intemperismo é provocado principalmente pela decomposição dos seres vivos e matéria orgânica. Favorece assim a transformação da rocha e o enriquecimento do solo, né? Isso aqui, parte biológica, a gente vai estudar mais, né, na série de vídeo, né, sobre a biologia do solo. A gente vai estar aprofundando mais nesse assunto. Mas, né, o intemperismo, que é esse processo aí da rocha, né, se transformar até chegar no solo, acontece pelas três formas: física, química e biológica. Isso depende ali das ações que vai sofrer naquele solo. A parte biológica, ela acontece mais na superfície do solo, né, nas camadas O, na camada A, que a gente viu, né, sobre isso já. Então, os processos biológicos vão dissolver, né, toda a parte orgânica que tiver sobre a terra, né? Por isso a importância, né, da terra estar coberta com a biomassa orgânica. A gente viu sobre isso nos vídeos de agrofloresta. Para que esse intemperismo biológico aconteça e a biologia pegue essa matéria orgânica, transforme em nutriente, enriqueça esse solo, né? E já nas partes, né, mais próximas da roça acontece o intemperismo químico, né, e físico, né, através de variação de temperatura, de pressão, do vento, né, da chuva, quando a rocha está ali descoberta, da quantidade de água na rocha, né? Uma época do ano fica muito molhada, outra época fica mais seca. A oxidação, que também depende de ar, de oxigênio, né? E locais de mares acontece através da quantidade de sal, né? E dependendo do material que é construído aquela rocha, acontece uma reação química com a água, com sal, e tudo isso vai degradando aquela rocha até ela vai se dividindo, desagregando, né? Em vez de ter aquela imensa pedra né, muito dura, aos poucos ela vai se dissolvendo, vai desagregando, vai formando partículas menores até chegar a formar aí grãos de terra, de areia, de sítio, de argila, né? As partículas mais minerais também que as plantas utilizam, né? E nas camadas mais superiores, o intemperismo biológico, que é a decomposição de matéria orgânica. Juntando todo esse processo, a gente tem a formação do solo, né? E isso e também vai determinar se o solo ele é mais rico, menos rico, mais apropriado para a planta, para que tipo de planta, né? Então, toda essa característica, né, que a gente pode avaliar no solo, toda essa característica que nos permite classificar o solo, ele vai depender de todas essas ações juntas, né? Não é só uma coisa isolada. Todas essas transformações, elas estão juntas, elas estão interligadas, acontecendo no mesmo local. E
de acordo com toda essa transformação, o resultado final, o produto final, digamos assim, é o solo, né, que a gente planta, né? Então, cada solo, cada tipo de solo, para ele chegar naquele determinado ponto, naquele resultado final, né, ele sofreu todos esses princípios de transformação, numa intensidade menor, numa intensidade maior, algum com mais água, com menos água, com mais oxigênio, com menos oxigênio, com a temperatura maior, com a temperatura menor, ou com a pressão maior ou menor, né? De acordo com cada ponto desse se comportou, né, a quantidade de biomassa disponível no solo. Então, o agregado de todos esses conjuntos, né, de todos esses processos, no resultado de tudo isso é o solo que você vê, né? Para cada tipo de solo que a gente classifica, né, esses processos ocorreu com uma variação diferente, né? A rocha era diferente, talvez aquela rocha era mais rica em ferro, mais rica em alumínio, mais rico em nióbio, em grafeno, se é uma rocha vulcânica, né? Então, cada rocha dessa, de acordo com o seu material de origem e as condições físicas, químicas e biológicas que esteve disponível durante seu intemperismo, né, é que resultou naquele produto final. Como existem grandes variações nesses processos, a gente também tem uma grande variedade de solo. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha, né, transmitido meu conhecimento aqui de uma forma simples, para que todos possam entender. Qualquer dúvida, deixa no comentário, que eu vou estar respondendo. Quem tem alguma coisa a mais a acrescentar, deixe no comentário, vai enriquecer aí o nosso meio de conhecimento, né? A gente passar informação de um para o outro, para que todos possam aprender. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.